Que as minhas atitudes não separem o que as mãos de Deus uniu. Meus santos e minhas santas, celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. O sonho de Deus para o casamento é o amor exclusivo, fiel, eterno e fecundo entre o homem e a mulher. O matrimônio assim vivido é símbolo do amor de Deus por nós, diante das enormes dificuldades enfrentadas pelos casais e pelas famílias. É preciso ouvir de coração aberto a proposta de Deus e dar o devido peso às circunstâncias atuais do mundo e à vida concreta de cada casal. Rezemos para que todas as famílias encontrem no diálogo, no amor, na oração e na comunidade a força para enfrentar os desafios. É que o ser humano não foi criado para a solidão, mas para a comunhão. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, nos diz o livro do Gênesis. Ao mesmo tempo, só pode conviver com o outro quem aprendeu a conviver primeiro consigo mesmo. Nós não somos pedaços de pessoas que precisam encontrar outros pedaços de pessoas para nos tornarmos uma pessoa inteira. A primeira pessoa que precisa ser sua companhia é você mesmo ou você mesma. Só pode amar alguém que aprendeu a amar a si mesmo ou a si mesma. Apesar do desejo de Deus de que o ser humano não esteja só, a solidão é hoje a realidade da maioria das pessoas, seja por fatores externos, seja também por uma escolha interna. Além disso, se Adão não encontrou entre os animais um ser humano como ele, hoje é cada vez maior o número de pessoas que escolhem animais para conviver, pois estes retribuem ao amor que recebem, além de demonstrarem ser mais humanos do que as pessoas. Estranho mundo esse em que vivemos, realmente é muito estranho. A incapacidade de conviver com outro ser humano tem levado pessoas, em alguns países, principalmente na Europa, mas hoje a gente vê isso no Brasil, a pedirem autorização na justiça para se casarem com animais. Progresso ou regressão que nós estamos vivendo? Evolução ou involução? São os animais que estão cada vez mais humanizados ou somos nós que estamos cada vez mais desumanizados? Uma coisa é fato. O encanto por animais é consequência direta do desencanto com as pessoas. Numa época em que as separações superam as uniões e a opção por não se casar, mas apenas por morar junto, é infinitamente maior do que a decisão em se casar, a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus a respeito do divórcio é profundamente necessária. Tem sentido ainda hoje se casar? Jesus entende que a lei do divórcio, dada ali no século XII a.C., por causa da dureza do coração dos israelitas, não pode de maneira alguma ser mais importante do que o projeto original de Deus para o ser humano. Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher são dois seres humanos iguais em dignidade, para profundamente diferentes também no modo de ser e viver. O divórcio é justamente a incapacidade de conviver com alguém diferente de mim. Como eu não consegui transformar a pessoa na minha imagem e semelhança, eu decido me separar dela. Obviamente
que essa não é a única causa do divórcio. Além disso, há inúmeros casais de segunda união que vivem de maneira muito mais cristã e respeitosa do que casais vinculados pelo sacramento do matrimônio. Se Jesus entende que a ação pastoral da Igreja deve ser, então, guardar as 99 ovelhas num lugar seguro e ir atrás daquela que se extraviou, a nossa ação pastoral junto às famílias funciona exatamente no sentido contrário. Enquanto cuidamos de uma família tradicional, nos mantemos quase que totalmente ausentes da realidade das 99 famílias em situação irregular, agindo exatamente na direção contrária de Jesus e também do Evangelho. Infelizmente é isso que nós temos. A pergunta não pode ser reduzida ao estado de divórcio ou de casamento, mas é a razão pela qual o divórcio aconteceu e como a atual família está vivendo. Há também o caso daqueles que fizeram grandes esforços para salvar o primeiro matrimônio e sofreram um abandono injusto. Ou o caso daqueles que contraíram uma segunda união em vista da educação dos filhos e, às vezes, estão subjetivamente certos em consequência do que o precedente matrimônio, irremediavelmente destruído, nunca tinha sido válido, nos diz o Papa Francisco em Amoris Laetitia, o número 298. Compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma, mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. Uma mãe que, ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, não renuncia ao bem impossível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. Jesus espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura, também nos diz o Papa Francisco em Amoris Laetitia, o número 308. Jesus deixa claro que todo divórcio expõe o homem e a mulher ao adultério, ao se contrair uma nova união. No entanto, o próprio Jesus já havia alertado que o adultério nasce no coração, quando os nossos desejos estão desordenados. A nossa geração escolheu abrir mão da consciência e entregar a emoção, ao sentimento, à paixão, à irresponsabilidade pelas nossas escolhas e decisões. Deixamos de nos comportar como adultos perante a vida, sobretudo afetiva, e damos livre curso aos nossos desejos e afetos desordenados, como é comum acontecer com qualquer adolescente. Desse modo, machucamos e somos machucados, desencantamos pessoas e nos desencantamos com pessoas. Somos, na verdade, uma geração adúltera, porque não estamos dispostos a frustrar nenhum dos nossos desejos. Entregue a pagar o alto preço da fidelidade e desfrutar das inúmeras ofertas baratas e ilusórias do prazer momentâneo. Não é difícil saber qual será nossa escolha. Enfim, não nos esqueçamos de que adúlteros são também os pregadores moralistas que condenam ao inferno casais em segunda união.
enquanto eles mesmos não vivem a vida de castidade que aparentemente ostentam. O mal do divórcio ganhou um fortíssimo aliado no mundo atual. O adultério hoje está na palma da mão, quer dizer, na palma da nossa mão, o celular. A facilidade de acesso a fotos e vídeos é um grande problema, especialmente para as pessoas casadas. Mas a causa do divórcio nem sempre é a infidelidade conjugal. Há também o problema da má administração financeira, os baixos salários, as dívidas, a compulsão a comprar e etc. Ainda a influência de um dos pais, a dependência infantil de um dos cônjuges em relação à mãe, que sempre interfere na relação conjugal. Há ainda os maus conselhos dos colegas de trabalho, cujo casamento fracassou e eles se tornaram ótimos especialistas em como destruir seu casamento. Seja quais forem as portas de entrada que abrimos para o adultério e para o divórcio, só existe um interessado em destruir o casamento e ferir a família: o maligno. O tinhoso que eu não gosto de falar o nome. É ele o divisor. Sua especialidade é dividir, separar, quebrar, desintegrar, fazer voar em pedaços aquilo que Deus uniu. Não que ele possa disputar com Deus, mas ele ataca o ponto fraco do sacramento do matrimônio, o casal, que ao longo do tempo deixa de trabalhar em sintonia com Deus e começa a ter atitudes que sabotam o que Deus uniu. Por isso, que os casais olhem para a própria aliança que carregam na mão esquerda e se perguntem se suas atitudes, representadas pelas próprias mãos, estão trabalhando para, de fato, manter unido o que Deus uniu. E dando, então, continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Depois, recolho-me, imaginando o lugar. Aqui é a estrada em que Jesus atravessa o Jordão para a Judéia. Peço em seguida aquilo que eu quero, entender o mistério do matrimônio, que é o mesmo que minha relação também com Ele. E peço-lhe que me cure da dureza de coração e que Ele também me dê um coração novo, capaz de escolher o seu amor e amar com fidelidade e misericórdia. E buscando tirar proveito da oração, vejo, escuto e observo as pessoas, quem são, o que dizem e também o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.